Olá, gente, Sacada Cultural aqui no ar, contando hoje com a participação de um convidado muito especial, o escritor, compositor, jornalista Carlos Renaud. E, para participar desse bate-papo, eu convidei o meu amigo músico Rogério Baraquê, que vai estar aqui também, fazendo essa conversa, essa prosa, esse bate-papo com a gente. Então, seja bem-vindo, Rogério Baraquê. Obrigado, Danilão. É uma grande honra, um grande prazer estar nessa conversa com o grande Carlos Renaud, um compositor super representativo aqui da nossa música. Obrigadão pelo convite, querido. Carlos Renaud, meu amigo, seja muito bem-vindo. E eu, aqui, para começar, a gente está conversando muito sobre o tema dos direitos humanos. E você, que é um compositor, um escritor, que, de certa forma, traz dentro da sua arte vários desses temas, dessas manifestações, dessas expressões em defesa do ser humano, do nosso mundo, do nosso planeta. Seja bem-vindo. O que é os direitos? O que é o direito humano? O direito humano. E o que é isso na atualidade? Então, bem, antes de mais nada, agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, direito humano é o direito de viver, né? É o direito do ser humano de viver dignamente, né? Um direito que deve se estender aos demais seres vivos, né? Eu tentaria aqui. Até porque nós nos chamamos humanos, mas o porco também se acha um ser digno, né? Com certeza. Para ele, o humano é, antes de mais nada, ele mesmo, né? Então, eu acho que direitos humanos constituem uma noção que deve se ampliar hoje, né? Ao mesmo tempo que nós temos que lutar para que os direitos de todos os seres humanos sejam respeitados, né? E sejam privilegiados nesse processo justamente aqueles seres humanos desprivilegiados, desfavorecidos. Seria bom se nós ampliássemos esse sentido para que ele abarcasse também os demais seres vivos. Carlos, hoje a gente vive um momento no Brasil, né, no mundo, um momento de pandemia, um momento onde a gente está se confinando, né? A gente está dentro das nossas casas, não podendo ter o que nós, artistas, poetas, músicos, atores, sempre tivemos, que é o nosso ofício, que a gente depende da aglomeração das pessoas. Então, estamos todos hoje em nossas casas, confinados. E a gente, ao mesmo tempo, vive um momento, no Brasil especificamente, um momento muito conturbado e muito complicado. A gente sabe que os próprios direitos humanos vão ficando de lado, e cada vez mais de lado, né? Parece que muitas pessoas que estavam escondidas se libertaram, saíram do armário com o racismo, com o fascismo, com o preconceito, com a homofobia, enfim. Como que você vê hoje os direitos humanos, essa afronta aos direitos humanos no Brasil, e quais são as perspectivas, as suas perspectivas a curto prazo, dentro desse momento de pandemia? Bem, eu acho que nunca, como antes, algumas coisas que estavam veladas vieram a se revelar, né? Estão se revelando, né? O próprio advento do governo federal estimulou isso, né?
que nós estamos assistindo, né? Que é uma explicitação, né, de muita coisa que estava implícita. Entre essas coisas, o racismo, né, como você citou, né? O racismo que atinge tanto as pessoas negras quanto as pessoas indígenas, né? Talvez, sobretudo, as pessoas negras, se pensarmos em termos quantitativos, né? Porque, se pensarmos em termos qualitativos, o alcance dessa negatividade vai às duas populações, né? Negra e indígena. E aí nós temos visto com horror, né, manifestações desse tipo, né? Algumas continuam sendo veladas, né, implícitas, né? Mas a gente tem sensibilidade, a gente percebe, né, a gente sente, né, quando essas manifestações vêm à tona, né? E eu vejo com realismo, né? Isso significa dizer que eu vejo de uma forma que a boa parte das pessoas considera pessimista, né? Eu acho realista, né? Eu acho que é uma forma de ver típica de um realismo, de uma perspectiva realista, né? Mas para muitos isso é pessimismo, né? Eu vejo como realismo, então, os próximos tempos a vir, porque mesmo que, como a gente deseja, né, posso falar com segurança, que um governo como esse, né, não tenha continuidade após 22, né, após 2022, coisa que, né, vamos tocar aqui, fazer 3 toques, né, não deve mesmo ocorrer, né, as reverberações dessa gestão, né, deverão se fazer perceber nos próximos tempos, como, por exemplo, no campo ambiental, socioambiental, né, porque, só para citar um exemplo, né, porque as consequências das ações e omissões, né, desse governo no que diz respeito, por exemplo, à Amazônia, né, ao Pantanal, né, já serão suficientemente desastrosas nos próximos tempos, mesmo que um governo de diferente linha venha a ser eleito. Inclusive, você tem canções que falam, inclusive, da demarcação, canções que fazem críticas e, de determinada forma, apontam, levantam, questionam, né, essas questões das comunidades tradicionais, essas questões da natureza que nos envolve, né, do próprio ser humano, das injustiças sociais, né, Carlos? É isso. Aliás, né, por falar nisso, eu já posso adiantar que está vindo aí mais uma canção nesse estilo de Reis do Agronegócio, Demarcação Já, Manifestação, é uma letra longa que deverá virar um clipe que eu espero que seja forte, impactante, o suficiente à altura do tema abordado pela canção, né? Por essa letra que foi musicada por Nando Reis e que trata da Amazônia, né? Enfim.
Vem mais uma dessas por aí. Rogério? Opa! Carlos, eu achei muito interessante a tua abordagem inicial, que você falou não só dos direitos humanos, mas dos direitos dos animais também, né? Então, bom, eu queria te fazer uma pergunta nessa linha. Você provavelmente é vegetariano, né? Você tem músicas também nessa... Você já fez alguma coisa nesse sentido aí, em termos poéticos, musicais? Olha, eu explicitamente, assim, programaticamente, não fiz nada nesse sentido, embora tenha uma ideia, assim, já tive a ideia de fazer uma canção sobre a carne, sobretudo a carne vermelha. Mas eu não sou vegetariano, né? Eu, assim, não como carne vermelha há mais de 20 anos, né? Como proteína animal, de forma limitada, me alimento eventualmente de peixe ou de frango orgânico ou caipira, mas quando como proteína animal, quando como carne de algum animal, eu como carne de animal que teve vida desse animal, que viveu os prazeres e os sofrimentos relacionados a esse animal, né? Porque a gente chegou a um tal grau de indiferença em relação a outros seres vivos que tem gente que acha que um animal, um porco, uma vaca, um cachorro, ele não tem dor, não sente prazer, uma galinha, entende? Isso é um absurdo, né? É uma desumanidade, né, de nossa parte, né? Mas, assim, eu acho que é uma perspectiva minha, né? Assim como tem animais que, para sobreviver, se alimentam de outros animais, eu também reservo o direito de seres humanos se alimentarem, inclusive, de carne de outros animais, desde que, aí é que está, né? Se respeitem certos limites, porque no caso da carne vermelha, o que nós estamos assistindo é de uma crueldade e de uma destrutividade sem precedentes, né? Ou a gente diminui drasticamente a produção e o consumo de carne vermelha, ou não haverá salvação para o planeta. E no caso do Brasil, no caso do povo brasileiro, o que nós estamos fazendo é destruir a Amazônia e o Cerrado e o Pantanal com esta produção e esse consumo. O que está por trás da destruição, das queimadas da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, é principalmente o prato de carne. É preciso que se diga isso, que se divulgue isso, que se reconheça isso, inclusive por parte da nossa esquerda. Porque uma esquerda carnívora, quero dizer, uma esquerda, pessoas que se dizem de esquerda, e isso eu digo para amigos meus, de esquerdistas como eu, né? De forma muito clara, a mais clara possível, que comer carne assiduamente, frequentemente, carne vermelha, e se dizer de esquerda, é ser de esquerda literalmente da boca para fora, porque, entre outras consequências nocivas dessa produção e desse consumo de carne, está a miséria e a fome de milhares de pessoas. Porque exaure a produção de soja, que, na sua grande maior parte, é dirigida para alimentar animais, né? E os pastos, né? A produção de carne em si mesma, né? Elas têm como consequência exaurir
os terrenos, né? E a consequência disso é fome, né? Miséria, né? Então, já passou da hora de a nossa esquerda se conscientizar que destruição ambiental é destruição social, que alienação ambiental é alienação social. Já não há mais como não ver isso, não admitir isso, e não agir em função disso. Muito legal, hein? Perfeito. O Carlos, e aqui falando de música, a gente estava até conversando um pouco antes das músicas que tem bastante letra, bastante tempo, né? As pessoas estão acostumadas, estão habituadas em ouvir uma música de 3 minutos, né? Eu lembro quando foi lançado todas elas juntas num só ser. O Rogério lembra disso aqui também. Tinha um lugar em Santos chamado Galeria, que é um bar que toda a classe artística musical se reunia e a gente cantava lá. E minha formação, além de músico, eu sou ator, né? Então eu tinha aquele processo de decorar textos. Então eu decorei a música inteira e fui cantar no Galeria. Rogério lembra disso, eu acho. Eu não acredito que esse cara está cantando, ele decorou a letra inteira. É verdade. E recentemente tem aí também uma canção maravilhosa que muitos artistas gravaram, né? A Manifestação. Como foi esse processo, Carlos? Então, sabe que eu havia feito Reis do Agronegócio, né? E Demarcação Já, que o Chico César, meu parceiro querido, né? Havia musicado exemplar e magistralmente, né? Porque não é fácil, né, musicar uma letra longa dessas, né? E manter um nível assim musical, né? Dada a repetitividade, né? Dado o grau de repetitividade, né? dos versos em termos rítmicos, né? E ele é magistral nisso, assim como o Lenine, né? E aí, sabe que eu tinha um sentimento de que eu precisava exorcizar, pôr para fora um sentimento de humanidade, entendeu? Eu precisava fazer uma declaração de amor à humanidade, ao ser humano, entende? Depois de ter feito Demarcação Já, porque cantar em defesa dos índios é, ao mesmo tempo, cantar em defesa do ambiente, da natureza, porque não existe nenhum povo, né, dentre os povos que a gente acompanha hoje, tão ligado, né, tão tão associado à natureza, né? Não existe o povo indígena e a natureza, existem as duas coisas juntas, né? A terra não está para os indígenas como está para os brancos, né? O branco, ele quer a terra, ele quer ser dono da terra. O indígena não, né? O indígena é o contrário, pertence à terra. É o indígena que pertence à terra, né? Não há capitalismo na jogada, né? Então, eu vinha de falar de Reis do Agronegócio também, a destrutividade, né, dessas pessoas, né, e falando de ambiente com uma noção ambiental muito forte, com uma consciência ambientalista muito forte, que tem, no meu caso, um histórico que remota a meados dos anos 70, na minha formação. Então, eu estava sentindo uma necessidade, né, de fazer essa declaração, né, de humanista, né? Eu que tenho
uma certa visão crítica do humanismo, sabe? Porque, como dá para se depreender do que eu falei no início aqui, né? Eu acho que o humanismo muitas vezes serviu para que desrespeitássemos outros seres. A nossa tradição judaico-cristã de colocar que todos os seres vivos são feitos por Deus para servir a nós, homens, seres humanos, serviu muito para que destruíssemos a natureza e não respeitássemos outros seres até aqui, né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia deixar de declarar esse amor pelos seres da minha e da nossa espécie. Foi daí que surgiu uma relação à vontade, o desejo, a necessidade, porque tudo isso eu faço por necessidade, né? Necessidade interior, né? De fazer essa declaração numa canção como essa, né? Como essa de manifestação. E qual a melhor forma de declarar amor à humanidade? Declarando um sentimento de identificação e de valorização daqueles que são desvalorizados, né? Desfavorecidos, desprivilegiados, né? E é isso que eu busquei fazer nessa letra. Carlos, então vamos lá, vamos ouvir manifestação? Vamos. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe-se nem um susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariana ou no Xingu, por Belo Monte. Por
toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura. Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê no outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém. Ninguém. Se não há exclusão. Igualdade a todos, ok? E proclamamos que não se exclua ninguém. Se não há exclusão. Liberdade para os nossos. Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é Twitter e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado, E cada vítima de bullying indefesa, E cada transexual crucificada, E cada puta, cada travesti, E cada louco e cada craqueiro, E cada imigrante do Haiti, e cada quilombola liberadeiro. pelo trabalhador sem moradia, Pelo sem terra e pelo sem trabalho. pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho. Pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino. e a órfã sem pais hétero nem homo, e a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ainda há de. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema. Pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença. E as presas da opressão de toda espécie. E todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém. nem nada, Se não há exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém. Se não há exclusão. Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande. Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação. Proclamamos que não se exclua ninguém. Se não há exclusão.
Essa foi a canção Manifestação, de Carlos Renaud. Rogério, tá por aí, Rogério? Eu tô vendo o Rogério ali. Tô aqui. Carlos, vou sair um pouquinho, talvez sair um pouquinho do tema, mas acho que ainda dentro dele. Eu pessoalmente, particularmente, não sabia, eu não me havia atentado, que você é um dos mentores, aliás, você é um mentor daquele projeto, A Canção do Senhor, né, com o Rogério Duarte, né, que é baseado na Bhagavad Gita, né, e você tem também, né, na sua poesia, você tem esse lado mais humanista, você tem o lado romântico e você tem esse lado espiritual. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Então, olha, é o seguinte, Canção do Divino Mestre, né, foi um álbum, um CD que eu concebi, né, para fazer parte do livro Canções do Divino Mestre, né, é um CD que eu concebi para integrar, né, para sair encapsulado num livro, que foi o livro Canção do Divino Mestre, a tradução da grande Bíblia do hinduísmo, né, o Bhagavad Gita, na tradução do grande artista, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida, que foi o Rogério Duarte, né, um grande artista, um gênio, né, um dos principais nomes do tropicalismo, companheiro, amigo, parceiro de Caetano, Gil, Glauber Rocha, enfim, e que se tornou hinduísta, né, Hare Krishna, e que aprendeu o sânscrito para traduzir o Bhagavad Gita em versos, né? Então, nessa sala onde eu estou aqui nesse exato momento, há 23 anos atrás, né, eu e o Rogério nos debruçamos por um mês sobre a tradução dele, que ele convidou para eu rever, fazer uma revisão rítmica, porque era toda metrificada a tradução dele, né? E eu fiz esse trabalho, e no meio desse trabalho eu comecei a vislumbrar um disco, né? Já que o Rogério tinha uma história toda ligada a cantores, compositores, músicos, e eu via que trechos da tradução dele se aplicavam a musicalizações possíveis. E foi o que eu fiz, né? Propus isso para a Companhia das Letras, que topou a produção do CD, que acabou tendo as participações de um grande número de artistas muito interessantes, né? Desde Chico César, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, Arrigo Barnabé, Elba Ramalho, Belchior, Cássia Eller, Moreno Veloso, Siba, enfim, foram 23 artistas, né, que musicaram ou cantaram trechos do Bhagavad Gita na tradução do Rogério, né? Agora, eu não tenho assim uma religião exatamente que eu possa dizer que é a minha religião, né? Eu tive formação católica, cristã, até os 14 anos, aí eu conheci a sobrinha de Zé Celso Martins Correia, que fez uma revolução na minha vida, detonou uma revolução na minha vida, entendeu? Como eu fiquei simpatizante do ateísmo, né? Em seguida vieram Caetano, Gil, né? Que dividiram a minha vida em antes e depois, né? E em termos religiosos, eu passei um pouco depois disso, dessa simpatia pelo ateísmo, me atraindo pelo orientalismo, principalmente por conta do Gil, né? E também, inicialmente, por conta do Gilberto Gil, com quem, aliás, até fiz um livro,
né, em que a gente vai trabalhar o ano que vem com vistas a uma nova edição ampliada, né, Gilberto Gil, todas as letras, por conta dele também, de uma influência dele, e da negritude, né, da cultura religiosa negra, eu acabei me atraindo e me interessando e me encantando pelo candomblé, né? E o candomblé, também por ser politeísta, é a religião que mais me atrai e que eu mais vivo, né? Desde, sobretudo, de que eu passei a ir mais frequentemente à Bahia, onde tenho amigos ligados ao candomblé, como a família Pita, sobretudo o Alberto Pita, que é o diretor e fundador do Cortejo Afro, e cuja família mora num terreiro na periferia de Salvador, que é Pirajá, que eu gosto de frequentar sempre que vou a Salvador. Então, eu tenho um encantamento e uma admiração, um respeito, um gosto pelo candomblé, pelas entidades, e dou uma valorização muito grande. E essa religiosidade minha combina, né, com a valorização que eu dou à natureza, né, porque os deuses do candomblé são deuses ligados à natureza, né? Aliás, o candomblé é uma religião afro-brasileira, né? E além de combinar com a questão da natureza, da nossa natureza, do que a gente pode ver, enxergar ou sentir, né? Também com os povos tradicionais, as culturas populares, as culturas tradicionais, né? A gente ter essa ancestralidade, né? A gente tem essa ancestralidade. Mas uma coisa interessante, Carlos, você fala bastante do Chico César, né? Ele está bem presente na sua vida musical. Inclusive, o Chico faz parte de um grupo de artistas, acho que do qual você também tem parceria, que é o Chico, o Lenine, o Zé Cabaleiro, o Paulinho Mosca, que são artistas de uma geração, da nossa geração mais à frente, que trazem realmente um conteúdo muito grande para a música popular brasileira, um conteúdo muito rico, né? A gente tem também pós Zé Cabaleiro. Isso, quando a gente fala pós, gente, isso não quer dizer que está todo mundo aí e a gente escuta todos eles, mas pós, outras gerações que chegam mais à frente já vêm com uma outra carga cultural, né? Como que você vê isso, essas novas gerações, as novas formas de fazer música? Como que você enxerga isso hoje no nosso país? Olha, eu enxergo como eu enxergo há décadas, né? Para mim, são muito bem-vindas as gerações que vão surgindo na música brasileira, porque se tem uma coisa em que nós somos muito ricos, né? Na verdade, nós somos ricos em mais de uma coisa, né? Mas uma delas, com certeza, há muito tempo, e essa das que são ricas há muito tempo, é a música popular, né? Mas é uma música popular em que a canção popular é muito rica, o que implica dizer que a poesia cantada é muito rica, né? Então, o que a gente percebe, que eu percebo há muito tempo, é que sempre vão surgindo novas gerações que vêm com novas formas de criar música e criar letra, né? E criar poesias cantadas que são admiráveis. Eu não paro de constatar isso. E, inclusive, isso acaba se refletindo também no meu próprio trabalho, porque eu tenho parceiros que são bem mais novos em idade do que eu, né? Claro que apenas em idade, né? Idade física, né? Porque espiritualmente, né, Danilo, Rogério, você sabe que eu sou muito novo, né?
É um menino, é um garoto. Exatamente. Tem muito. Olha, assim, eu não poderia deixar de expressar aqui a minha grande admiração que eu tenho. Assim, a sua obra é uma das obras que me influenciou, né? Influenciou o meu jeito de compor, o meu jeito de fazer música. Eu fiz um disco agora recentemente, fiquei 2 meses dentro da maior favela sobre palafitas da América Latina, que está aqui em Santos, que é o DIC da Vila Gilda. Fiquei 2 meses lá dentro, escutando cada sonoridade que tinha ali, olhando cada pedacinho daquele lugar e compus as músicas para o disco. Fizemos um disco, descemos até o edital do PROAC e eu compus esse disco. O jeito de eu fazer composição, eu fui muito influenciado pelas suas obras, Carlos. Então, assim, e continuo sendo... Acredito que o Rogério tem isso também, né, Rô? Com certeza, porque é uma obra muito vasta, né, Carlos? Então, é impossível a gente que admira a música brasileira não se deixar influenciar pela sua poesia, né? Com certeza. Eu posso emendar com uma pergunta aqui, Danilão? Vamos lá, então. Carlos, eu sei que talvez seja meio delicado responder isso, mas de todos esses parceiros que você trabalhou, assim, existe alguns preferidos seus, assim? Olha, tem alguns que são mais assíduos, né? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aí o que vocês acabam de falar, né? Revelar para mim, vocês dois, né? Muito obrigado, viu? Isso me alegra muito, satisfaz minha alma artística e minha própria existência. Quanto aos parceiros, engraçado você fazer essa pergunta, porque enquanto o Danilo falava, eu estava lembrando dos meus parceiros, né? Eu estava exatamente pensando neles e com um sentimento de orgulho, assim, pensando justamente isso. Porra, os meus parceiros são mesmo de eu me orgulhar deles, né? E, naturalmente, os que vêm primeiro, né? Que talvez não seja o caso de chamar de preferidos, mas até aqui, aqueles com quem eu mais compus, ou quem eu compus coisas que se tornaram mais significativas por uma ou outra razão, são justamente esses que já foram citados aqui, né? Como Lenine, Chico César, o Mosca, o Pedro Luiz, aos quais eu acrescentaria os primeiros fundamentais, né? TT Espíndola, Arrigo Barnabé, né? Eu comecei a compor com a TT, e por causa da TT, né? Foi ouvindo ela pela primeira vez, o canto dela, que eu imediatamente me decidi por vir a fazer letras na vida, né? Eu não tive problema de escolha profissional, né? Então, eu tenho um rol, né, de parceiros assim que seriam preferidos de qualquer compositor, né, qualquer letrista, né? Agora, uma parceria nova com o Nando Reis, tem o Zé Miguel Wisnik, né, de quem eu falei pouco antes de começarmos o programa, que é um irmão querido demais, amado, né? Puxa vida, eu sou rico de parceiros. Aliás, e com certeza faremos uma parceria tripla aqui, hein? Pois podemos vir a fazer, com certeza. Né? Tem Gil, tem Tom Zé, tem João Bosco, né? Fiz com esses caras também. Agora tem coisas novas com o Chico Brown, né? Jerônimo Santana. Poxa. Moreno Veloso, com quem acabei de fazer a nossa terceira parceria ontem, né? Enfim. Sensacional, hein? Legal.
Bastante gente, né? Bastante gente. Isso que é uma vasta obra e rica, né? E os parceiros maravilhosos, né? Carlos, eu quero pedir para a gente escutar mais uma canção sua. Qual que você escolheria para a gente ouvir agora? Poxa, já que falamos de meio ambiente e tal, né? Eu acho que poderíamos ouvir uma canção mais ou menos recente. Na verdade, é relativamente recente, o vídeo dela, né? Que foi lançado o ano passado, em dezembro, né? E que se chama Para Onde Vamos, né? E que é uma canção que fala desse processo de destruição, infelizmente, em curso, e dessa ameaça trazida pelas mudanças climáticas, por sua vez, provocada pelo aquecimento global, né? Que se chama, né, Para Onde Vamos, uma parceria com o Beto Vilares, outro parceiro muito bom, né? E que foi cantada por vários intérpretes, a Cel, o Chico Brown, de quem eu falei agora, Arnaldo Antunes, Freitas, né? Dora Morelenbaum, tem vários ali, Fabiana Cosa, né? Para quem eu compus Oração ao Ossan, nós falamos de candomblé, ela lançou há pouco um álbum, né, chamado Dos Santos, né? Que homenageia as divindades do candomblé e para o qual eu fiz com o Pedro Luiz Oração ao Ossan, que eu gosto muito. Eu acho que poderíamos ouvir Oração ao Ossan e Para Onde Vamos, né? Essas duas, né? Para Onde Vamos, que ganhou um vídeo, né? Que serviu à campanha, serve ainda, da Coalizão pelo Clima, né? Então vamos lá, vamos ouvir Para Onde Vamos, de Carlos Renaud e Beto Vilares. Isso. Para onde vamos, aonde vamos parar? Encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que perigo de mau tempo, temporal, de temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós, afinal. Desmatamento ou incêndio ou inundação. Nossos olhos tristes ainda inundarão. Que geleira tem que ainda derreter pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, quem tem um podre e alto poder. Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir? Sem de fato agir. Contra grana por grana que só faz destruir. Só faz destruir. Só faz destruir. Quantos homens aos milhares, aos milhões vão morrer de fome e de sede, vítimas de ações de outros homens, de outras nações.
paz que virão a pós. Que futuro preparamos, que manhã. Nosso tino ou desatino hoje define nosso destino aqui amanhã. Para onde vamos, aonde vamos, para onde vamos, aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Para onde vamos, aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que estrada. Para onde vamos, aonde vamos parar? Nosso tino ou desatino hoje define nosso destino aqui amanhã. Essa foi a canção Para Onde Vamos, de Carlos Renaud e Beto Pilares. Ô Carlos, estamos aqui, inclusive, conversando com o Carlos Renaud, num papo maravilhoso sobre música, sobre meio ambiente, sobre as lutas sociais, sobre tanta coisa, e vão passando tantas coisas na cabeça. Você falou há pouco do Arrigo Barnabé. Quando você estava falando do Arrigo Barnabé, a gente tem essas coisas da imagem passando nas nossas cabeças e a gente lembrando. Eu lembro da Casa de Francisca, num lugar maravilhoso que eu conheci o Arrigo Barnabé ali nesse lugar e assisti uma apresentação dele, um lugar maravilhoso. E por falar em lugares maravilhosos no nosso país, hoje a gente vive essa pandemia, né, que os lugares estão fechados, alguns abertos, né, mas o certo seria a gente estar todo mundo confinado em casa e nos cuidando, né? A gente se cuidando em casa, porque a coisa não tá boa, né? E aí eu pergunto para você, como lidar, nós artistas, como que você enxerga isso? A gente pode lidar com todo esse momento que a gente está vivendo sem deixar de exercer a nossa profissão, sem deixar de trabalhar e aproveitando aí, né, essas novas ferramentas que chegam, inclusive, que nos permite estar aqui agora, nesse momento de pandemia, dialogando, né? Essas ferramentas que nos permitem essa relação social com o público, com as pessoas, com a população, que já vinham sendo apontando dentro desse sistema de globalização já há muito tempo, né? E hoje ela se intensifica. Então, como que você enxerga tudo isso nesse momento? A pandemia, os artistas, os músicos, os atores e as novas ferramentas. Como você enxerga isso? Pois eu enxergo com uma certa animação, como você parece enxergar, né? Como alguém que não está desanimando em função das dificuldades que estão se apresentando, porque também se apresentam com mais força, né? Essas ferramentas, né? Pedindo para serem utilizadas, e nós pedindo para que essas ferramentas nos sirvam, né? Eu acho que devemos continuar investindo nisso,
porque mais dificuldades podem advir, né? É engraçado, eu vou fazer uma pequena digressão aqui. É engraçado para mim o modo como têm sido diferentes as reações dos artistas que eu conheço, parceiros, compositores, cantores, né, a essa pandemia, né? Porque eu observei, né, que alguns se desanimaram muito, né? Ficaram assim bastante aborrecidos, né? Com as limitações impostas pela nova situação, né? Eu acho que, sobretudo, artistas de palco, né? Eu conheço alguns, né, que já me disseram, já confessaram para mim, que pararam de compor, alguns nem pararam de tocar e cantar e tal, né? Nesse caso, eu acho que fui favorecido, justamente por não ser alguém que canta, que toca, que vai para o palco, que leva essa vida, né, relacionada com viagens, apresentações e tal, né? Eu sou mais um artista poderia se chamar de gabinete, de um artista de sala, de casa, né? Eu só componho, né? Eu só faço letras, né? E o que se deu comigo foi assim, muito positivo, porque é o ano mais... Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, dá para entender. Produtivo em termos criativos, né? Há muito tempo eu não criava tanto. Por quê? Porque a necessidade, né, a imposição do distanciamento, do isolamento, né, provocou, teve como consequência para mim uma concentração maior. E essa concentração me levou a uma atividade criativa mais intensa, maior, entendeu? Para um processo para o que, com certeza, colaboraram também alguns hábitos meus, né, pessoais, né, que dizem respeito à alimentação e à prática física, que é yoga, né? Eu sou um praticante de yoga há mais de 20 anos, e então essas duas coisas, a minha alimentação, a forma como eu me alimento e a prática da yoga, colaboraram para que essa concentração redundasse em trabalho criativo. Eu sou suspeito nessa parte, porque eu também sou um praticante de yoga, né? Então a gente já estamos em sintonia, é muito legal. Carlos, eu queria te pedir para falar um pouquinho, ainda falando da música, né? Falar um pouquinho sobre o Miscelânea, né? Que foi uma coletânea com várias obras suas. Aí você pode falar um pouquinho? Que está, inclusive, disponível nas redes de streaming. Bom, então. Você pediu para eu falar disso, né? Porque é um álbum digital embutido num livro, né? Vem no livro Canções, né? Em 2018, eu lancei simultaneamente um álbum pelo selo Sesc, com canções minhas, na maioria inéditas, né? E um livro pela editora Perspectiva, que se chamou Canções. O álbum se chamou Poesia e o livro Canções. E esse livro, né, além de trazer letras minhas, trouxe os QR Codes, né, de um álbum chamado Miscelânea, né, como você disse, em que eu convidei, né, muitos parceiros a gravar, né, de forma simples, né, à base, sobretudo, de voz e um instrumento, várias canções que não tinham entrado no álbum que o Sesc estava lançando,
né, ou que corriam o risco de não ter um lançamento, né? Então, eu aglutinei ali um grande número de parceiros, como, por exemplo, o Marcelo Genesi, que eu não citei, né? E que lançou recentemente uma nova canção que fizemos esse ano, né? E uma canção que tínhamos feito há uns 8, 10 anos, né? Rara e Doce Loucura, né? E que participa desse álbum Miscelânea, né? Onde tem vários parceiros, né? Zé Cabaleiro, né? Também, Chico César, né? Várias canções que não tinham sido gravadas, acabei por colocar ali, né? Os parceiros toparam gravar para esse álbum digital, né? Puramente digital. Então, Carlos, já que a gente está falando do Miscelânea, que tal a gente ouvir uma canção desse álbum? Pode ser sim. Nesse caso, vocês têm alguma que vocês proporiam? Eu posso pegar o livro e também escolher. Que tal essa parceria? Eu quero que você... eu ia sugerir essa parceria com o Janeci, que você mencionou aí. Tá bom, pode ser. Doce Loucura, né? Pode ser Doce Loucura. Então, vamos lá. Marcelo Genesi e Carlos Renaud, Doce Loucura. Tá. Nem cocada, não quero trufa, nem pudim, nem strudel, não quero bomba, nem bombom em celofane. Quero ficar me lambuzando em longos beijos, langue das lambidas, entre seus lábios, suas pernas, baby honey. Doçura é o seu amor, amor. Não há bombom tão bom com tal sabor. Eis o mel melhor, o mel dos méis, amor da cuca até os pés. Ácido nem álcool, não quero êxtase, nem pó, nem crack, não quero canha, nem maconha, só um beijo. Quero pirar com seu sorriso e por seu corpo perder o juízo, transando sexo com você, you drive me crazy. Loucura é o seu amor, amor, nenhum barato pode ser maior. Eis o coquetel dos coquetéis, amor do coco até os pés. Seu amor, amor, nenhum barato pode ser maior. Eis o coquetel dos coquetéis. Eu fico louco, você maluca, da cuca coco até os pés.
Essa foi Doce Loucura, Marcelo Genesi e Carlos Renaud. Carlos, eu quero aqui, em nome da Sacada Cultural, fazer o meu agradecimento a você por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite de estar aqui batendo esse papo com a gente. Para a gente é uma alegria enorme. Então, eu agradeço muito ter tido essa conversa com você e saber que você também tem amizade aí com a nossa amiga santista, a Jaque, sim. E com o Vicky, e com tanta gente aqui da região. Sim. Foi um prazer essa conversa, esse encontro, né, nós nos conhecermos virtualmente, né, como se diz, mas podemos vir a nos conhecer pessoalmente, assim que tivermos essa oportunidade. Foi ótima a conversa, né, essa troca, quero saber mais de vocês, e estamos aí. Rogério Baraquê, meu irmão, grande contribuidor aí da Sacada Cultural, parceiro, obrigado por estar aqui também, valeu mesmo. Eu que agradeço, Danilo, e, agradeço pela honra, pela oportunidade de conversar com o Carlos, né, essa figura tão importante aí da nossa música, da nossa literatura aí. Valeu, obrigado, Carlos, obrigado, Danilo. Valeu. É isso aí, Carlos, muito obrigado, receba o nosso abraço aqui, Caiçara. O meu abraço caipira, caipira. Eu sou de você sabe... Sou de São José. Você é de São José, terra do meu amigo Tuia, um grande músico lá de São José dos Campos, querido, que a gente faz muito, está no Sacada Cultural também aqui com a gente, sempre. Que legal, que legal. E dizer que tem um grande artista do Brasil que consegue misturar o caiçara com o caipira, que é Renato Teixeira, que é santista, mas foi... Exatamente. E do Vale. A gente se conversa, a gente está tentando armar uma parceria. Eu e o Renato. Com certeza vai ser uma obra-prima. Carlos, muito obrigado. Estamos te esperando e você é sempre bem-vindo. E, vamos fazer nossa parceria, hein? Rogério, obrigado. Obrigado, Carlos. Valeu. Beijo. Valeu, Carlos. Obrigado.